Cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Amém. A palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra em Salmos 63. Amém, aleluia. Glória ao Deus vivo. Salmos 63. Amém? Glória a Deus. Que diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti, todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios Te exaltarão. Enquanto eu viver, Te bendirei, e em Teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita, como quando tem rico banquete. Com lábios jubilosos a minha boca Te louvará. Quando me deito, lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Canto de alegria à sombra das Tuas asas. A minha alma apega-se a Ti, e a Tua mão direita me sustém. Os irmãos podem sentar nessa noite. Ai, irmãos. O vaso é de barro, mas o Senhor, Ele tem uma palavra de encorajamento para compartilhar com a gente nesta noite. Amém? Amém. A caminhada cristã, ela não é fácil, né, irmãos? Muitas das vezes nós nos deparamos com grandes obstáculos. A caminhada com Deus, ela é muito complexa. Ao longo da caminhada, são várias coisas que a gente precisa fazer, né? Que a gente precisa se abster. São tantas renúncias, tantas coisas. A gente começa, né, na caminhada do Senhor assim, com tanto gás, né, tanto fôlego. Mas só que assim, ao longo da nossa caminhada, vem acontecendo coisas, né, que vai diminuindo aquele gás todo que a gente começa, né? A gente começa muito animado. Vou estar colocando 2 escalas aqui para um novo convertido, né? Ele começa todo animado, né? Todo ali cheio de gás. Eu vou fazer, eu vou estar lá, consagração, escola dominical, culto de ensino, eu vou estar lá. E vai fazendo, só que com o tempo vai começando a acontecer algumas coisas e que isso vai dando aquela desanimada na gente, não é verdade? Muitas das vezes assim, a gente não tem um apoio dentro de casa. Muitas das vezes é aquela guerra constante, aquela luta que a gente tem que estar entre o bem e o mal, entre a carne e o espírito. Essas guerras espirituais deixam a gente bem exausto, né? E isso vai fazendo a gente dar uma esfriada. Na outra escala também é aquela pessoa que já está há bastante tempo na casa do Senhor, às vezes um líder, né? Um obreiro, né? Uma irmã, um irmão, e que Deus coloca certo tipo de trabalho na nossa mão, né? E que a gente começa a se preocupar, a gente começa a avisar muito, não, eu tenho que fazer isso, eu não posso deixar isso para depois, eu não posso deixar sem fazer, não, o Senhor colocou na minha mão. Às vezes assim, a gente se depara com tantos desafios, com falta de recurso, pessoas em volta, muita coisa que a gente se depara, e essas coisas vai fazendo a gente dar uma parada, a gente perdendo aquele gás em que a gente começa no início, né? E muitas das vezes a gente se vê como Marta. Jesus estava lá, foi visitar a casa deles, né, ali de Lázaro, Maria, Marta,
E a Marta estava toda atarefada, estava ali no corre-corre, não, porque eu tenho que arrumar isso, eu tenho que cozinhar, né? Não, tem que estar tudo bem arrumadinho para o Senhor. E nisso o Senhor está lá, Ele já está ensinando, e ela está naquela correria, não, porque tá faltando a água, não, tem que botar mais lenha ali no fogo, e aquela correria, ela não para. E muitas das vezes, na obra do Senhor, a gente se vê assim como ela. Mas só que vai chegando um momento da nossa caminhada em que a gente vai ficando tão exausto, que a gente vai ficando tão saturado, né? Que a gente vai dando aquela parada. A gente já não começa a fazer mais as coisas assim como antigamente. A gente vai dando aquela esfriada. Tanto os que já estão há bastante tempo na casa do Senhor, tanto os novos convertidos, né? Por falta de apoio, né, dos pais, às vezes os pais não são convertidos, pelas questões das renúncias do mundo, né? Que às vezes a gente olha, mas agora eu estou na igreja, eu não vou poder mais fazer isso, eu não vou poder mais usar isso, eu não vou poder mais escutar tal tipo de música, enfim, são vários, e vai passando um tempo, e isso vai dando uma desanimada, e a gente vai ficando desgastado, a gente vai perdendo o prazer, né, de fazer as coisas, vai perdendo o prazer, né, de, às vezes, até estar na casa do Senhor. E a gente vai ficando... A gente já não vê mais sentido para nada, a gente já acha que nada mais vale a pena. Fica aquele cansaço, né? Irmãos, a espada, ela acorda primeiro aqui. Ai, aleluia. E esse é o estado da nossa caminhada, em que nós perdemos o contato com Jesus. Que isso, Adriele? Nós temos isso, o exemplo de Marta, né? Que no meio, né, da nossa caminhada, chegamos a um estado em que perdemos o contato com Jesus ao longo da caminhada para Jesus. Mas como isso? A explicação é que Marta estava tão atarefada ali, querendo fazer as coisas, só que o mestre estava ali, ele estava ensinando. E ela estava tão atarefada fazendo as coisas para ele, que ela não estava desfrutando da presença dele. E, irmãos, isso é muito sério. Às vezes a gente está no corre-corre, atarefado, exausto. Só que, às vezes, eu tenho que fazer isso para Jesus. Não, eu tenho que estar na igreja. Hoje é culto dos jovens, eu tenho que estar lá. As irmãs, né, os varões, os obreiros, não, eu tenho que fazer. Os líderes de ministério, não, eu tenho que me manter firme, eu tenho que continuar. Só que aquela carga, né, aquela sobrecarga já nos abateu, já veio sobre nós. E quando a gente olha para trás, a gente perdeu Jesus ao longo do caminho. Porque a gente está trabalhando, a gente está na caminhada para Ele, mas a gente não está com Ele. E é a chamada, né, às tribulações, às guerras espirituais que a gente tem. Né? Tiago, ele fala em que a gente tem que se sentir feliz quando a gente passa por diversas tribulações. E isso é algo muito Senhor. Tem que ter muito discernimento do Espírito para poder a gente entender uma palavra dessa. Como que eu consigo me manter alegre na provação? Irmãos, pela misericórdia do Espírito, eu vejo o amor de Deus nisso. Até quando a gente se fadiga e quando a gente vai perdendo sentido, a gente vai perdendo o prazer de fazer as coisas, a gente não vê sentido em nada, eu não vejo mais sentido de fazer nada. Irmãos, quando a gente chega nessa etapa, nesse estado que eu estou fazendo tudo, mas está faltando algo, isso é lindo, irmãos. Porque isso é o Espírito Santo, é Jesus falando, ei, aqui você esqueceu algo. Algo está ficando para trás. Às vezes você está tão atarefado fazendo as coisas para mim, e o seu momento comigo? E aquela nossa intimidade das madrugadas, que você me procurava?
Pela manhã, quando você acordava, o primeiro pensamento era eu. As nossas conversas, quando você estava lá lavando a sua louça, quando você estava ali passando pano no seu chão, ou quando você estava lá dirigindo naquele trânsito. Você lembra que você sempre conversava comigo? Só que você está tão atarefado e você se sente sobrecarregado. É porque algo está ficando para trás. Mas, sou eu aqui de novo. Meu filho, está faltando algo. Está faltando algo. Em Jeremias 17:5, vai trazer um ensinamento muito, muito importante para a gente. Né, que o Senhor ele fala: maldito o homem que confia no homem. Né, assim, assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque ele será como a tamargueira, ou em outras traduções, como um arbusto no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. E muitas das vezes a gente se vê assim. E essa questão do maldito o homem que confia no homem, nem sempre está falando do nosso próximo. Às vezes pode ser que sim. Às vezes a gente está colocando a nossa confiança em tantas pessoas. Às vezes a gente está colocando a nossa confiança, sabe, em tantos, né? E muitas das vezes essas pessoas acabam nos frustrando. E isso é mais um indício de que o Espírito Santo está falando que algo não está certo, que algo não está no seu devido lugar. Só que, assim, isso também fala sobre a gente, que muitas das vezes a gente fala: não, eu tenho que fazer. Às vezes não é nem por soberba, não. Às vezes, assim, até com humildade, né? Em querer fazer, trabalhar para o Senhor. Eu quero fazer, eu tenho que fazer. E há um certo tempo atrás eu estudei sobre essa palavra e fala assim que o homem que ele confia no homem, né, e faz da carne o seu braço forte, ele será comparado como um arbusto que está no deserto, né, no lugar seco, árido, em que não tem vida, não tem água, não tem vida, né? E esse arbusto é o Senhor que está nos comparando com ele. E ele está falando que quando nós confiamos no homem, ou seja, no próximo ou até em mim mesmo, quando eu faço assim do meu braço a minha força, ele está me comparando com um arbusto que está na terra, num lugar seco, num lugar deserto, sem vida. Esse arbusto ele está se enraizando no deserto. Só que no deserto não tem vida. Então, se nós somos o arbusto e se nós estamos confiando no homem, no caso, nós somos o arbusto e o ser humano, o homem, tanto o próximo quanto eu, é o deserto, é a terra seca, né? Muitos até brincam: é terra seca do deserto, né? E é verdade, é muito verdade, porque a gente está colocando as nossas raízes em algo que não vai nos trazer vida. E sem contar também que lá em Gênesis o Senhor fala que nós fomos feitos do pó da terra. Então, isso tem muito a ver. Bom, para mim faz muito sentido, né? Em colocar assim o ser humano como a areia do deserto, sem vida. Porque o ser humano ele não pode ter vida sozinho. Ele só tem vida através de Deus, através de Jesus, através do Espírito Santo. Então, ele sozinho ele é como a areia do deserto, não tem como. E ele fala que ele estava ali se enraizando. Ali, e essa palavra, né, que o Senhor me colocou no meu coração, eu vejo muito como isso. Quando a gente vai deixando assim as coisas do Senhor, a presença, né, em ter mais prazer em fazer as coisas para Ele do que estar com Ele. Então a gente está colocando a nossa força no homem, tanto na gente. A gente está colocando a força no nosso braço e, irmãos, é pesado. A gente não aguenta, é por isso que chega esse momento em que a gente se sente tão sobrecarregado. A gente se sente tão sem sentido. Já não vejo mais sentido, já não vejo mais razão. É óbvio, porque o Senhor ele não está ali. Você não está tendo aquele relacionamento com Ele. Ele não está ali participando da sua vida todos os dias. Mas
O que isso tem a ver, André? Então, quando a gente coloca a nossa força em seres humanos, na areia do deserto, né? A própria palavra fala que ali não tem vida. Não vai vir nada de bom ali. Então, esse arbusto ele não vai crescer. Ele não vai crescer, ser uma árvore e dar bons frutos. Ele não vai. Ele vai ficar ali, parado. E consecutivamente, né, aqui a palavra fala, né? Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Por que eu falo que quando a gente chega nesse estágio de cansaço, por que eu vejo o amor de Deus? Porque esse cansaço, esse sentimento de angústia, de vazio, de que você está fazendo e não está adiantando, isso é o Senhor que está te chamando, que Ele está te mostrando ainda. Ele está te mostrando que algo está faltando. Ele está chamando a sua atenção. Porque já pensou se Ele deixasse você seguisse assim? Se você não sentisse esse vazio e você fosse dessa forma, e só se afastando dele, Aí ia ser como naquele versículo, né? Que ele fala que naquele grande dia Ele vai voltar, né? E algumas pessoas vão falar, oi, Senhor, aqui sou eu. E Ele vai falar, não vos conheço. Não vos conheço. Ah, Senhor, mas no Seu nome eu preguei. No Seu nome eu expulsei demônio. No Seu nome eu fiz, aconteci. Mas eu não te conheço. Então, você vai estar trabalhando para Ele, mas você vai perder Ele ao longo do caminho. Então, mais importante do que trabalhar para o Senhor é a gente cultivar um relacionamento, uma intimidade com Ele. E aqui fala, eu te busco intensamente. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Muitas das vezes, não vou generalizar, mas muitas das vezes, né, a gente sabe que precisa beber água, né, mas enquanto a sede não aperta, você vai, depois eu bebo. Estou aqui atarefado, vou fazendo, depois eu bebo água, depois, e todo dia isso vai se repetindo. Aí você bebe só um golinho de água durante o dia, e isso vai passando, e quando chega um exato momento, você está ali na frente do médico com o exame, falando que você está com infecção, você tem que tomar mais água, toma mais água, porque senão vai acontecer isso, isso e isso. E chega um momento que as coisas são drásticas mesmo, não tem jeito. Né? E é o que está acontecendo aqui. E por quê? Porque ele fala, ó Senhor, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Né? A gente só dá o devido valor à água, né? Quando a gente está ali com uma doença ou quando a água está acabando, né? E a gente começa... Então, enfim, o Senhor, esse vazio que fica dentro da gente é o Senhor chamando a atenção. Chamando a atenção em que a gente perdeu algo pelo caminho, que a gente tem que voltar. Porque mais importante é ter intimidade com Ele do que trabalhar para Ele. Né? Que nós viemos enxergar, que nós viemos entender que nós precisamos dEle, que nós precisamos dessa água, que nós precisamos estar junto dEle, para que nós venhamos crescer. Jeremias 17, que eu li ali, continua mais para frente, falando que o homem que confia no Senhor é como árvore plantada a ribeiros de água, e nisso ele vai crescer, ele não vai temer quando não vir a chuva, porque ele já está sendo alimentado, ele não vai temer quando... Enfim, nós precisamos dele, né? E mais um versículo aqui, que é... Enquanto eu viver, te bendirei. Em teu nome levantarei as minhas mãos. Glória, aleluia. Sim, aqui no 2. Salmos 63, o versículo de número 2, que diz assim: quero contemplar-te no santuário e avistar o teu poder e a tua glória. O teu amor é melhor do que a vida. O teu amor, Senhor, é melhor do que a vida.
É uma frase muito pequenininha, mas se a gente parar para meditar nela, isso é algo tão sério. É algo muito sério. O seu amor é melhor do que a vida. Na nossa vida, a gente tem tantos sonhos, a gente tem tantos planos, a gente tem tantos projetos, né? A gente almeja tanta coisa, conquistar tanta coisa. Será que a gente está pronto para dizer, Senhor, o teu amor para mim, a tua presença para mim é melhor do que a vida? É melhor do que a vida. Se for para mim viver uma vida em que eu não tiver um relacionamento contigo, eu não preciso nem viver. Como foi pregado, né, pelo evangelista, ele falou ali sobre o trecho de que Moisés ele fala, né, com Deus, ó Senhor, sobre a questão dele ali com o povo. Ele pede até para Deus riscar o nome dele do livro da vida. Para vocês terem uma noção. Isso é algo muito sério. Será que a gente está pronto para falar que o amor do Senhor é mais importante? É praticamente declarar que se eu não tiver a tua presença, se eu não tiver um relacionamento contigo, se eu não tiver o Senhor na minha vida, para mim não interessa viver. O Senhor pode tirar minha vida. O Senhor pode tirar minha vida. E a gente precisa meditar muito sobre isso. A gente precisa trazer muito essa verdade sobre a nossa vida. Né? A gente precisa clamar por isso todos os dias, porque isso não é nosso. Isso não é nosso. Né? Para o ser humano é muito autossuficiente. Não, eu consigo, eu faço. E para uma pessoa declarar de que sem a presença de Deus, para ela nem precisa viver. Então, isso é muito sério. Isso não é da gente. Isso não é de nós. A gente precisa clamar por isso todos os dias. A gente precisa clamar, Senhor, coloque do seu amor no meu coração, Pai. Ah, Senhor, coloca aquela chama que tinha no início. Senhor, eu quero me apaixonar pelo Senhor todos os dias. Eu entendo que assim, o amor ele é sólido, ele é muito importante, mas assim, a paixão, né, do início, ela também é importante. Ela é passageira, nós sabemos disso. Mas assim, a palavra ela sempre nos orienta a estar voltando ao primeiro amor. Já pensou se a gente não tivesse o primeiro amor? Casamento abençoado, eu já ouvi falar assim, para o nosso esposo, né, para o nosso cônjuge, como assim o amor acabou? Não, volta lá atrás e vê o que fez você se apaixonar por aquela pessoa. Começa ali a procurar. Foi o quê? Foi os olhos? Né? Foi o jeito de falar? O que fez você se apaixonar? Você se apaixonou, você casou, não casou? Você se apaixonou por ele. Então, quando a gente fala assim, em voltar ao amor, o amor está acabando, volta lá no início. Vê o que fez você se apaixonar por essa pessoa. E a Bíblia também é clara. Né? Somos a noiva de Cristo. E a Bíblia sempre nos orienta a estar voltando ao primeiro amor. Então, irmãos, aquela paixão que queima no nosso coração por Jesus, ela é muito importante. Nós precisamos clamar por isso todos os dias da nossa vida. Nós precisamos. Às vezes a gente fala, mas eu não consigo. Né? A vida vai passando e está tudo tão... vai do jeito que está. Só que isso a gente tem que clamar. A gente tem que clamar, a gente tem que pedir a Deus coisas que sejam segundo a vontade dEle. E, irmão, se você ajoelhar ali na sua cama e falar, Senhor, reacende no meu coração aquela paixão que eu senti pelo Senhor no início. Irmão. Mas, assim, com todo o coração. Senhor, eu sou falho, eu sou aqui, eu sou isso aqui, eu não sei nada, eu não sei fazer nada sem Ti, eu preciso de Ti, eu preciso de Ti. Todos os dias ali, se quebrantando diante dEle. Irmãos, é tudo isso que Ele mais quer. E nós precisamos pedir isso. Nós precisamos pedir isso todos os dias. Senhor, faça a Te amar mais. Eu quero Te amar de um jeito diferente. Se nós amamos hoje, foi porque Ele nos amou primeiro. Se nós amamos, foi porque Ele nos amou. Se nós temos amor, porque é dEle.
Então, é para Ele que nós temos que clamar, Senhor, eu quero amar mais a Ti, Senhor. Eu quero amar mais a Tua presença. Eu quero amar estar contigo. Eu quero amar ter um tempo de qualidade. Ter um tempo ali separado para Ti. Eu quero voltar a acordar e o Senhor ser o meu primeiro pensamento de manhã. Eu quero ir dormir de noite e estar ali conversando contigo, como o texto fala, que nas vigílias da noite, é muito lindo isso. Quando eu me deito, eu lembro-me de Ti. Eu lembro-me de Ti. Penso em Ti durante as vigílias da noite, porque és a minha ajuda. Eu vira e mexe, eu gosto de fazer muito isso. Às vezes eu estou deitada e eu demoro muito para dormir. Às vezes eu fico deitada ali e fico conversando. Ah, Senhor, assim, a gente precisa sempre estar fazendo mais, né? Mas isso é muito bom. Isso é muito bom. É conversar, porque assim, ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Deus, Ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, mas Ele também é o nosso amigo. Ele morreu lá naquela cruz, foi para que a gente tivesse acesso livre, para que hoje a gente pudesse chegar, se ajoelhar ali, ó, no cantinho da nossa cama. Pai, pequei de novo. Se abre com Ele, às vezes você não se abre com um amigo, se abre com eles. Pai, pequei de novo. Ah, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. E conversa. Senhor, será que vai ser sempre assim? Às vezes, assim, eu me sinto tão indigno, me sinto tão longe, Pai. Será que o Senhor me aceitaria de volta? Pai, eu estou aqui. Será que o Senhor ainda me quer? Será que o Senhor tem um hino que fala, né? Eu só não lembro a melodia agora, mas fala assim, será que o Senhor ainda pode me usar? Será que o Senhor ainda pode me amar? O Senhor pode avistar, usar um coração tão sujo e frio como o meu? Será que pode olhar através dos meus olhos que tantas vezes se desviaram? Será que ainda pode falar através dos meus lábios mentirosos? Será que ainda pode tocar com essas minhas mãos que já fizeram tanto mal? Tem misericórdia de mim. É uma conversa. É se abrir, jogar seu coração ali. É se abrir, de fato. Que nós devemos enxergar e entender que a vida sem a presença dele não faz sentido, não vale a pena. Não pode ser normal a gente seguir uma vida em que não ter a presença do Senhor é normal. Não, a gente tem que se revoltar contra isso. Nós mesmos temos que, Senhor, não está errado. Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Reaviva, Senhor, me aviva. Reaviva. Me aviva através do poder da Tua palavra, Senhor. Me aviva, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença. Faça-me queimar, Senhor, queimar mais. Faça-me Te amar mais. Faça-me querer ficar mais perto de Ti. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Preciso de Ti. Estamos prontos para declarar ao Senhor que nós precisamos dEle mais do que o ar que nós respiramos. O Senhor, Ele quer achar verdadeiros adoradores. Não pessoas que tentem, por si própria, achar a perfeição. A gente só consegue ser perfeito nele. Mas pessoas com coração contrito, quebrantado, Ele não vai te desprezar. Se você se arrepender, se você confessar os seus pecados ali diante dEle, coração quebrado, contrito, pobre, humilde, de espírito, Ele não vai desprezar. Ele não vai desprezar, jamais lançará fora aqueles que foram até Ele. O Senhor, Ele é fiel. Ele é fiel. Aleluia. A minha alma se apega a Ti, a Tua mão direita me sustém. Ele sacia a nossa alma com muito mais. Tem um versículo aqui que fala, é o 5, 63, Salmo 63,
versículo de número 5, diz assim: a minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Aqui eu entendo que com rico banquete, um rico banquete é uma mesa farta, né? Uma mesa farta, uma mesa extensa, né? E fala assim que ele irá nos satisfazer com um rico banquete, irá satisfazer a nossa alma. Muitas das vezes a gente fica tão preocupado, Senhor, eu preciso fazer isso, eu preciso pagar isso amanhã, tem essa conta, Senhor, eu preciso disso, e realmente Ele supre, né? Fala, buscai primeiro o reino de Deus, né? A sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas só que assim, o Senhor, Ele não quer ficar sempre satisfazendo as nossas vontades carnais, porque a gente precisa estar matando a nossa carne. Irmão, mas a sua alma Ele quer saciar. Ele quer saciar além, como rico banquete. É saciar além. É você se fartar. É além do que você precisa, a sua alma. É a sua alma. As suas necessidades, sim, Ele vai suprir, né? Ele vai suprir, Ele não vai deixar você padecer. Mas a sua alma Ele vai fartar. Quando você busca intensamente, quando você busca um relacionamento sincero, verdadeiro com Ele, puro, íntimo, Ele tem o desejo de satisfazer a sua alma. Ele tem o desejo de te saciar além. É você se fartar. É você se fartar. A sua alma, o seu íntimo. É isso que Ele deseja. Ele deseja te fartar na alma. Te fartar e vocês serem íntimos, amigos. O desejo dele é fartar a nossa alma, o nosso espírito. Ele até supre as nossas necessidades externas, mas que viemos compreender que Ele quer moldar o nosso interior. Aleluia. 1 João 2,15. Vai dizer algo muito, muito importante, que nós precisamos ter como verdade, pegar esse conselho no nosso coração. 1 João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Que nós não venhamos ficar presos com as coisas do mundo. A gente tem sonhos? Sim, temos sonhos, né? Temos sonhos, queremos conquistar algumas coisas. Eu também tenho sonhos. Já confesso que já me frustrei muito. Tenho sonhos, mas não sei nem pontuar alguns aqui para os irmãos, porque essa palavra ela é muito, muito a minha verdade. A questão da gente se frustrar com algumas coisas ao longo da caminhada, a gente dá aquela parada e nada mais faz sentido, né? E assim, a questão dos sonhos para mim frustrados, é algo muito complicado. Mas assim, não que nós não tenhamos que estudar, correr atrás, né, de uma profissão. Não, nós temos que fazer sim. Em querer formar família, em querer construir a casa própria, sim. Sim, mas é que nós, primeiro de tudo, mas que nós venhamos estar com o nosso coração totalmente conectado no Senhor. Que nós venhamos estar, mais do que investindo nos nossos sonhos terrenos, nós venhamos estar investindo na nossa morada celestial. A nossa morada celestial. Que nosso coração venha queimar todos os dias, ansiando a volta de Jesus. Vou contar algo para os irmãos, rápido. Há uns... A Mayara está com 9 anos, há uns 9 anos atrás, eu passava assim, uma situação muito difícil. E não tinha... Eu era da igreja, né, cristã, sempre fui. Mas, assim, eu tomei minha decisão mesmo com uns
11 anos de idade, foi qual eu me batizei, que eu tomei mesmo a minha decisão. E depois de um tempo, né, nisso, assim, morava de aluguel, se eu não me engano, acho que, não sei se já tinha Maiara, acho que já tinha. Vocês têm uma noção de como que uma pessoa assim, imatura, eu falava assim, quando as coisas estavam muito difíceis, né, eu clamava ao Senhor, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Mas quando assim as coisas estavam bem, que tinha compra no armário, eu falava, nossa, Senhor, as coisas estão tão boas aqui, o Senhor podia até esperar um pouquinho para voltar, não precisava voltar agora não, que as coisas estão tão bem aqui, tá tudo nos conforme, o armário está cheio, né? As contas estão em dia, a vida está boa. Espera aí, Senhor, aguarda só mais um pouquinho, não precisa voltar agora não, porque assim a gente tinha, eu tinha a mentalidade de que lá no céu, o quê? Santo, santo, toda hora, todo momento, aquilo tudo branquinho, aquela paz, né? Anjo para cá, anjo para lá. Nossa, chega até a ser um pouco chato, né? Só que uma vez eu escutei algo, isso tem poucos anos atrás, que eu escutei algo que é isso que o inimigo ele quer que você acredite, de que lá no céu vai ser a coisa mais chata que existe, né? Direcionando agora para os jovens. Ai, nossa, tudo branquinho, paz, pulando de nuvem para lá e para cá. Gente, eu achava que era assim, né? Só que assim, eu ouvi algo, que essa é a maior mentira que o inimigo ele inventa. E a resposta está tudo na palavra do Senhor. Quando diz que nenhum olho viu, nem ouvido ouviu, nem subiu ao pensamento humano aquilo que Ele tem preparado para nós. Irmãos, se tem coisas aqui nessa terra em que, momentos, né, que a gente se sente feliz, em que a gente se diverte, ir no zoológico, ir no parque, com a nossa família, né? A palavra do Senhor fala que nunca chegou ao pensamento do ser humano aquilo que Ele tem preparado para aqueles que os buscam e os que o esperam. Irmãos, é além. Se aqui na terra tem coisas boas, legais, para a gente se divertir, lá no céu é infinitas vezes melhores. Nunca chegou no pensamento humano. Então, que nós sim venhamos ansiar ao céu, que o nosso coração venha queimar todos os dias pela volta do Senhor, que a igreja, a noiva, venha clamar todos os dias. Mas eu não estou certo ainda. Então, busque, procure se consertar, mas que o seu coração venha estar queimando pela volta de Jesus. A palavra do Senhor fala que o Espírito e a noiva clamam, ora vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Assim esse tem que ser o nosso espírito, a gente tem que estar clamando, buscando ter um relacionamento sincero, verdadeiro. A gente tem que estar buscando, colocando sempre óleo na nossa botija, preparados, sempre ali clamando, Senhor, nós estamos te aguardando. Senhor, aqui, meus projetos são esses aqui, eu tenho sonhos, mas, Senhor, a minha alma, ela anseia pelo dia que o Senhor virá, o dia que a trombeta soará, o dia que o seu Espírito nos levar dessa terra, nos levar daqui. Nosso coração tem que queimar por isso, irmãos. Nosso coração tem que queimar. A gente tem que pedir todos os dias para o Senhor. A gente tem que pedir todos os dias. Senhor, eu quero me apaixonar outra vez por Ti. Eu quero voltar ao primeiro amor. Senhor, eu quero ansiar pela sua volta. Eu não aceito eu estar na sua casa e ir levando a vida cristã como se nada tivesse acontecido. Não. Eu não quero estar na sua casa trabalhando para Ti, mas sem a sua presença. Eu não quero. Eu quero ser seu amigo íntimo. Quero compartilhar coisas com o Senhor. Aleluia. Aleluia. Que o Espírito Santo ele venha estar ministrando mais em corações aqui nesta noite. Que essa palavra ela venha ficar guardada em seu coração, porque ela não é minha. Pelo contrário, ela me corta muito também. Mas é a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. E eu acredito
creio fielmente em que o Espírito Santo ele irá ministrar muito mais, ele irá recender, que o Espírito Santo ele estará trazendo à tona o amor, trazendo de volta aquele amor. Eu creio no Espírito que sairemos daqui diferentes. Amém, irmãos? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu assim, agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Você ouviu a palavra do Senhor nesta noite e nós não podemos ficar indiferentes à palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela sempre vai produzir algo em nossos corações. Ela nunca volta vazia, mas antes ela faz aquilo que é a vontade de Deus fazer. E nesta hora, neste momento do culto, eu quero dar oportunidade a você que ainda não se rendeu a Cristo como seu Senhor e Salvador, mas hoje você quer entregar a sua vida ao Senhor. Você que quer aceitar a Cristo como Senhor da sua vida, ou se entregar a Jesus como seu Senhor e Salvador, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui ao altar para nós orarmos por você em nome de Jesus. E a você, meu irmão, irmã, que está aqui, que sente no seu coração um desejo de se aproximar mais de Deus, eu quero te convidar a se colocar de pé nesta hora. Nós vamos fazer uma oração ao Senhor. Uma vez que nós ouvimos a palavra de Deus e uma declaração de amor tão linda do homem chamado Davi, que foi rei, que foi um homem muito importante aqui na terra, mas que ele declarou que nada era mais importante para ele do que a presença de Deus. Então, se você nesta noite sente esta necessidade, se você sente esse desejo de se aproximar mais de Deus, eu te convido a fechar os teus olhos e fazer uma oração ao Senhor, a responder a Deus pela palavra que Ele falou nesta noite. Qual é a resposta que você tem para Deus pelo que Ele falou? Aleluia, nós não ficamos indiferentes. Ou você balança os ombros, ou então você responde a Deus com o seu coração, porque é assim que é. Depois que Deus fala, nós precisamos responder sobre o que Ele falou conosco. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, estamos aqui reunidos no nome do Senhor, já chegando ao final desta reunião de louvor e adoração. Senhor, somos teu povo, tua igreja. Senhor, somos pentecostais, porque cremos no mover, ó Pai, do Espírito Santo sobre a igreja. Cremos, ó Pai, no poder que o Senhor derramou sobre a igreja, que nos fez testemunhas, aleluia, do poder de Deus, do Evangelho, da graça do Senhor. Meu Pai, que nesta noite sejamos despertados, ó Pai, aleluia, a uma vida de mais intimidade com o Senhor. Espírito Santo, eu quero estar mais perto de Ti. Senhor, eu sinto, ó Deus, eu ouço o convite que é feito a nós, de entrarmos, ó Deus, neste rio, de mergulharmos, ó Pai, mais fundo. Ó Deus, e que em nome de Jesus, ó Deus, nós como igreja, povo de Deus, que os meus irmãos, que nós juntos aqui nesta noite estejamos, ó Pai, com este mesmo sentimento, que como Davi declarou ao Senhor, ó Pai, aleluia, que ele ansiava pela presença de Deus, que nós, Senhor, nesta noite, nesta oração, o Senhor que sonda os corações, o Senhor que conhece, ó Pai, o desejo do coração de cada uma pessoa que está presente aqui, o Senhor sabe o sentimento de cada indivíduo, o Senhor conhece, Senhor, cada um, o Senhor consegue discernir, o Senhor consegue interpretar, Senhor, aleluia,
cada oração nesta noite, e eu clamo que seja o desejo da tua igreja ter mais comunhão contigo. Eu clamo para que seja o desejo da tua igreja, o céu que o Senhor prometeu a nós. Ó Deus, eu clamo para que seja o coração da tua igreja, meu Pai, estar perto do Senhor para sempre, meu Deus. E se porventura, ó Pai, nos distanciamos, e porventura, Senhor, nos tornamos, ó Pai, como foi dito aqui, alguém que confiou no homem, alguém que está fazendo da carne, Senhor, o braço forte, e tem se tornado maldito, miserável, porque esta é a tua palavra. O Senhor foi quem nos disse, nos revelou e nos fez lembrar nesta noite, que maldito é o homem que confia no homem, que faz da carne o seu braço forte. Ele é como uma tamargueira no deserto, ele não percebe quando o bem chega. Meu Deus, se porventura houver alguém aqui que não está percebendo o bem de Deus, que não está mais conseguindo perceber que as tuas mãos estão estendidas, que não consegue mais notar que a tua graça, Senhor, está sobre nós, que não consegue mais entender que as tuas misericórdias têm se renovado a cada manhã, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, restaura. Meu Deus, em nome de Jesus, restaura. Senhor, joga por terra a cegueira. Meu Deus, restaura, Senhor, nesta noite. Senhor, que sejamos como a igreja, Senhor, que ouviu a mensagem em Éfeso. Senhor, que venhamos nos lembrar de aonde nós caímos, e que nós venhamos, ó Pai, voltar às primeiras obras. Meu Deus, que venhamos voltar às primeiras obras, Senhor. Meu Deus, restaura-nos, ó Deus, em nome de Jesus. É essa a nossa oração, Senhor, é essa a nossa oração nesta noite. Ó Deus, aviva-nos, Senhor, aviva-nos, Senhor. Meu Deus, faz arder no coração a chama pela presença do Deus vivo. Nós te louvamos por esta noite, por esta palavra. Nós te louvamos, Senhor, por esta reunião de louvor e de adoração. Nos leva em paz aos nossos lares, nos guarda, nos livra, Senhor, de todo perigo. Seja conosco, ó Pai, no decorrer desta noite, e nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos assim, agradecidos. Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. O presbítero Flávio vai nos despedir com a bênção apostólica, irmãos. Os anúncios já foram dados, os avisos já foram dados. Eu gostaria muito de contar com os irmãos aqui no domingo pela manhã, na oração, no momento de consagração. Façam um esforço, coloquem o relógio de despertar, façam um esforço para estar aqui na igreja, a partir das 8 horas, com os joelhos dobrados. Vamos orar juntos, vamos tirar um tempo de oração, vamos clamar a Deus à noite. Se o Senhor nos der vida para isso, nós estaremos aqui reunidos para participarmos do momento mais solene da igreja aqui, que é o momento da ceia, onde vamos nos lembrar mais uma vez do que o Senhor fez. E faça um esforço para estar aqui pela manhã, para nós buscarmos juntos ao Senhor em oração. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Estenda suas mãos, e que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo sejam com toda a igreja sobre a face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. E junto dizemos: amém. Glória a Deus.